devocional. Significado? Eu diria em poucas palavras e em minhas palavras que devocional é algo essencial na vida de todo cristão. Essencial é tudo aquilo que é importante, necessário. E tempo com Deus é importante. Alimentar o seu espírito é importante. Conhecer a Deus é importante. Vida de devoção a Deus é importante. E aqui no canal já tem alguns vídeos que eu falo sobre devocional, que eu dou dicas sobre devocional e que eu faço devocional com vocês. Mas hoje eu quero falar com você que está tendo dificuldade de fazer a sua devocional. E eu vou mostrar para vocês alguns motivos, que nos afastam desse lugar, desse tempo que nós deveríamos dedicar a Deus. Então eu espero muito que esse vídeo te ajude, que você consiga identificar talvez a causa que não está te permitindo permanecer e perseverar na sua vida devocional e que com a ajuda do Espírito Santo ele te revele aí onde é que está o problema e tendo a consciência disso você decida mudar e realmente, faça diferente. Não importa se a gente está no mês de outubro, se não é janeiro, se não é início de ano, se não é um domingo, se não é uma segunda, comece já, sabe? Comece e recomece quantas vezes for preciso. Então é isso, gente. Amém? Vamos começar. E um dos motivos é aquele tal do eu ainda não sei como fazer. E eu entendo que realmente várias pessoas, e pode ser o seu caso, você não saiba como fazer uma devocional. E isso é até comum, para quem realmente está começando agora a sua caminhada cristã, para quem ainda não tem muito contato com a palavra de Deus. Então, se esse é o seu caso, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que pode estar te ajudando a começar a sua devocional. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa frase, eu ainda não sei como fazer, para que ela não seja uma desculpa, sabe? Maquiada pela sua falta de interesse. E eu já vou explicar por quê. Porque às vezes a gente já está há anos na igreja, já se diz cristão há anos, tem uma Bíblia em casa há anos. E aí eu pergunto, onde está o interesse de aprender? De buscar, de se informar, de perguntar, de buscar entender realmente como fazer uma devocional. Ou pelo menos eu tive a iniciativa de tentar fazer, de abrir a minha Bíblia e de realmente, ler a palavra do Senhor e abrir o meu coração para Ele. E eu falo isso porque às vezes a gente tem a tendência de complicar algo que é simples. E às vezes a gente quer enfeitar algo, quer seguir uma receita, quer um passo a passo, quer algo mastigado, quando na verdade, para você fazer a sua devocional, o que é realmente necessário é um coração sedento, é uma Bíblia aberta, ou uma Bíblia, nem que seja no seu aplicativo do celular, e a revelação de Deus, apenas. Para buscar o Senhor, nós não dependemos de enfeites, não dependemos de um louvor tal, de um lugar tal. Depende da sua busca em espírito e em verdade. Claro que se você quiser um plano de leitura, outros apoios, coisas para te instruir, são bem-vindos. Mas não é isso que é o necessário, sabe? A gente precisa realmente começar. Nem que seja ali dedicando 15 minutos, nem que seja lendo João, nem que seja lendo os Salmos. A gente tem que dar o primeiro passo. E com o tempo, as coisas vão acontecendo, você vai se informando, você vai adaptando as coisas de acordo com a sua realidade. O que eu tô querendo dizer é apenas que essa frase, eu não sei como fazer, não pode ser uma desculpa para você não tentar começar. Pelo menos dê o seu primeiro passo, pelo menos pergunte a alguém, dá uma pesquisada, se informe. Porque hoje nós temos aí muito conhecimento, muitas referências, muitas coisas legais que pode estar nos instruindo, E o que acontece também é que a gente tem que sair, do conforto ou de querer tudo mastigado. A gente precisa buscar, se informar, perguntar, tirar dúvidas. E outra, a gente precisa confiar também na revelação de Deus para nós.
Sabe que quando eu abrir a minha Bíblia, o Senhor vai falar comigo, o Espírito Santo vai ministrar a palavra dele no meu coração. Tem coisas que o Senhor quer revelar a você e no secreto. Então só basta você abrir a sua Bíblia, que lá ele quer falar com você. E o segundo motivo é a nossa carne, a nossa velha natureza, a nossa natureza caída, que não quer buscar as coisas do Senhor. Para quem anda segundo a carne, é difícil focar nas coisas do Senhor. Orar 10 minutos vai ser uma eternidade, sabe? Se concentrar na Bíblia vai ser difícil. Ver um vídeo sobre a palavra de 30 minutos não vai dar muito interesse. Então, quanto mais a gente cede aos desejos da carne, dá atenção para a carne, mais difícil fica e mais insensível nós nos tornamos para Deus. E é por isso que quando a gente sentir essa batalha, sabe, da carne contra o espírito, a gente precisa clamar ao Senhor. E às vezes até mesmo para clamar não vai ser fácil, mas mesmo assim clame e você vai encontrar novamente deleite no Senhor e Ele te ajudará, Ele te levantará, Ele te dá ânimo, te dá força. E é muito isso, sabe, gente? É por isso que nós precisamos até ter a vida devocional, porque nós enfrentamos uma batalha diária da carne contra o espírito e o nosso espírito precisa estar fortalecido. Nós precisamos estar andando constantemente em espírito. Olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Enquanto eu viver para as minhas vontades, para os meus desejos, para a minha carne, eu só vou pensar naquilo que é terreno, naquilo que é carnal, naquilo que passa, naquilo que vai alimentar o meu ego. Enquanto eu viver segundo o Espírito, eu vou pensar naquilo que é espiritual, aquilo que alimenta o meu espírito, aquilo que dá vida, aquilo que deleita o meu coração em Deus. O carnal não entende as coisas do Espírito. E aí Paulo diz mais, ele diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é que é complicado agradar a Deus, é que não pode agradar a Deus. E o andar na carne nos leva a uma morte espiritual. Eu posso estar aparentemente bem, tá tudo ok, mas por dentro o espírito não está vivificado. E quando nós andamos em espírito, nós temos paz com Deus. Nós fazemos a vontade do Senhor com alegria, com prazer. E aí Paulo até nos dá um alerta, ele diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que nos testifica como filhos, é esse andar no Espírito, é essa mudança de mentalidade, não uma mentalidade mundana, carnal, mas uma mentalidade que é espiritual, sabe? Que pensa naquilo que vem do alto, naquilo que é do alto, naquilo que está além, que está mais profundo. E nós nunca devemos deixar de orar para que Deus acenda essa chama no nosso coração, esse desejo diário por Ele, para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos desperte e nos faça enxergar algo além de nós mesmos, além dos nossos interesses, e que a gente consiga discernir o que é da carne, o que vem da carne, o que é de Deus, o que vem de Deus. Então a gente não vai ter interesse pelas coisas de Deus e nem agradá-lo, enquanto a gente andar com uma mentalidade carnal, terrena, egocêntrica, acomodada, que nutre pecados que devem ser abandonados. Então tá aí o perigo de sermos, guiados pela carne. A gente só se distancia de Deus, não pode agradá-lo e só nos tornamos ainda mais frios para as coisas do Senhor.
E bom, um dos motivos que talvez você não esteja conseguindo permanecer na sua vida devocional é por causa da falta de organização em relação aos seus horários, afazeres no dia. Então, às vezes, é importante a gente parar, pensar e organizar algumas coisas, ou pelo menos tentar, né? Então, às vezes, o que falta é apenas isso, uma questão de organização, né? Ou então você definir um horário no seu dia para você dedicar a Deus, ou então você acordar um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde, ou dormir mais cedo. Eu não sei qual que é a sua, né, sua realidade, a sua circunstância, mas é isso que acontece. Às vezes a gente tá cheio de coisa para fazer, todo atarefado, e quando chega no final da noite já tá cansado, não tem ânimo mais, e enfim, aí fica, né, essa coisa, essa instabilidade, né, em relação ao devocional. Então, às vezes o que falta é apenas isso, é uma questão de organização, de horário, de... é isso. Outro motivo também é a falta de comprometimento. E a gente às vezes tem uma tendência de achar que, é pra Deus, então Deus entende. Então, bom, eu não fiz minha devocional, mas Deus me entende. E só que uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa devocional a gente não faz, não é pra Deus, sabe? Tipo, Deus precisa do meu tempo, Deus precisa da minha adoração. Não! E também não tem um anjo ali contando, ela apareceu, ela não apareceu. Não tem. Mas o que eu tô querendo dizer é que nós precisamos buscar Deus diariamente, nós precisamos de sabedoria diariamente, nós precisamos da revelação do Espírito Santo diariamente, nós precisamos nos alimentar da presença de Deus diariamente. E pensar dessa forma, enxergando essa realidade, a gente consegue levar mais a sério, sabe? E não sério de, eu tenho que fazer por obrigação. Não, mas um sério de realmente pensar, cara, é a coisa mais importante da minha vida, sabe? Buscar o Senhor, conhecer o Senhor. É a coisa de mais valor que eu tenho. Não existe nada no seu dia que seja melhor, que pode se comparar ao tempo que você dedica a Deus. Outro motivo, gente, é a incredulidade. Sabe, pensamentos incrédulos que geram murmuração, reclamação, ingratidão, são um perigo para nos afastar da nossa vida devocional. Então nós precisamos cuidar com isso e entender que sentimentos, circunstâncias, situações, problemas não podem nos impedir ou definir, sabe, quando a gente vai ou não buscar o Senhor. Então vão ter dias que nós vamos sentir a presença de Deus mais de perto. E vão ter dias que não. Mas isso não significa que Ele não esteja presente. Vão ter dias que vai ser difícil adorar. Mas a gente não pode deixar que as circunstâncias moldem a nossa adoração. O que eu quero dizer é que todos os dias nós precisamos viver pela fé e buscar o Senhor pela fé. E esses são alguns motivos que eu trouxe aqui para te mostrar que pode ser que um deles esteja te afastando da sua vida devocional. Mas eu preciso te dizer que eles podem até te afastar, mas nenhum é suficiente para colocar um ponto final. Sempre há tempo de voltar, sempre há tempo de recomeçar. E o amor de Deus, a misericórdia de Deus é maior. Nada e nem ninguém pode nos separar, nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando olhamos para Cristo, nós conseguimos enxergar a esperança para as nossas vidas. Não há esperança em nós mesmos. Nós somos falhos, nós somos fracos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos um motivo para continuar. Se existem todos esses motivos que te afastam, existe um motivo que é mais poderoso do que todos esses outros juntos, que te aproxima. Não existe nada que te impeça de chegar a Deus. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, abre o céu para você e você tem acesso ao Pai. Você tem acesso à intimidade. E é importante a gente falar aqui que a nossa vida com o Senhor não está resumida a um tempo de devocional.
A nossa vida com Deus, a comunhão, ela não acaba quando a gente acaba a devocional, ou quando a gente sai de quatro paredes, quando a gente sai do nosso quarto. Não, a comunhão não acaba, ela permanece. Aquilo que eu vivo na minha devocional, aquilo que é ministrado por Deus no meu secreto, precisa refletir no meu estilo de vida, nas minhas atitudes lá fora. Ou seja, eu fecho a minha Bíblia, mas as palavras de Deus precisam estar guardadas no meu coração. E é isso, gente. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Espero que tenha de alguma forma edificado, ajudado, abençoado. E a gente se vê então no próximo vídeo, se Deus permitir. Um beijo no coração e até lá!